Neste vídeo de AM434, Cartografia Digital 2, vamos entrar na parte do processo de modelagem digital do terreno, mas antes da gente entrar nas etapas mesmo desse processo, nós vamos entender sobre continuidade de superfície. O processo de construção de um MDT é chamado de modelagem digital do terreno, e esse processo pode compreender 4 etapas. Primeira, a aquisição da amostra representativa do terreno, onde a gente vai ter a coleta de dados, a nossa amostragem. A segunda etapa seria a modelagem digital do terreno através dos dados amostrais, onde a gente vai definir as estruturas de armazenamento e de manipulação desses dados amostrais. A terceira etapa seria a reconstrução da superfície do terreno a partir da aplicação de métodos interpoladores. E a quarta etapa seria o pós-processamento e a avaliação da qualidade desse modelo. No processo de escolha da estrutura de dados que vai ser utilizado para armazenar os pontos amostrais e também dos interpoladores a serem utilizados, a gente normalmente vai recorrer a uma função polinomial geral. Então, aqui eu tenho um quadro que eu vou ter as funções polinomiais de ordem 0, de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira e de quarta, ok? Então, vai variar de acordo com as estruturas, de acordo com os interpoladores, eles podem utilizar aqui de uma função polinomial de uma determinada ordem, mas na prática, se a gente utiliza algumas de alta ordem aqui, não é necessário utilizar todos os coeficientes. Como a gente viu aí que dependendo da estrutura de armazenamento e do interpolador, ele vai utilizar uma função polinomial diferente, dependendo também desses dois casos de estrutura e da interpolação, a gente vai ter aqui no final uma superfície que pode ser descontínua, contínua e suavizada. Então é interessante a gente ter o conhecimento do que são essas 3 superfícies, para a gente entender depois no estudo de estruturas, de manipulação e armazenamento e também no estudo de interpoladores, como que esses interpoladores, essas estruturas vão gerar uma superfície. A superfície descontínua aqui vai referir a uma superfície que tem descontinuidade entre as superfícies locais, as quais juntas vão representar toda a área, A ideia dessa superfície é utilizar uma estrutura que a gente chama de áreas de influência, que vocês vão ver nos próximos vídeos, onde os dados amostrais podem ser tanto regularmente espaçados quanto irregular. Normalmente a gente utiliza aqui uma função polinomial de ordem 0. Então, um exemplo simples e comum aqui para a gente apresentar para vocês de superfície descontínua é o caso de um modelo digital terreno, um modelo digital de elevação, utilizando uma estrutura raster, ok? Então, o que vai acontecer? Cada pixel desse raster, dessa matriz, vai ter um valor de elevação. Vou ter uma superfície que é descontínua entre as superfícies locais, ok? Tem aqui um pixel que está numa altitude, outro pixel que está em outra altitude, e assim vai. Então, junto aqui, eu vou ter uma superfície descontínua aqui entre as superfícies locais. Já a superfície contínua é quando ela apresenta aqui uma série de superfícies locais conectadas para cobrir toda a área do terreno. E aí eu vou ter conexão mesmo entre uma superfície local e a outra. Só que o que acontece? O limite entre essas duas superfícies locais, aonde que encontram ela pode não ser suave. Então, esse limite não sendo suave quer dizer para a gente que eu não vou ser contínuo aqui na primeira derivada e nem nas derivadas posteriores. Contudo, aqui na nossa disciplina, a gente vai considerar a superfície contínua aquelas que são descontínuas na primeira derivada. Já a superfície suavizada ela vai apresentar continuidade na primeira e nas outras derivadas. Essa superfície ela não necessariamente vai passar pelos pontos de amostrais, e para a gente ter uma superfície dessa, a gente precisa ter uma certa redundância e utilizar funções polinomiais de alta ordem. Então, juntando essas figuras aqui para mostrar, você tem a superfície descontínua, como se fosse um raster, onde cada pixel aqui tem um valor de altitude. Já na superfície contínua, em qualquer ponto que eu vou
ter uma altitude, ok? A superfície vai passar exatamente nos pontos amostrais, já a superfície suavizada, ela não passa necessariamente nos pontos amostrais, porque ela tende a ser uma superfície mais suavizada, sendo contínua aí nas derivadas. Bom, pessoal, em relação à implementação mesmo digital dessas superfícies aqui, você pode usar aqui para essa superfície descontínua tanto o modelo matricial quanto vetorial, ok? Você pode ter aqui polígonos representando aqui atributos diferentes, ok? Já na superfície contínua e suavizada, você vai conseguir esse processo só utilizando um modelo de dados vetoriais. Então, aqui vai ser especificamente um modelo de dados vetoriais.